que Deus nos concedeu. Nós temos o grande prazer de olhar para o sábado como um dia de presente, onde Deus dá um dia para nós recarregarmos as nossas forças, restaurarmos o nosso ser. Então hoje é um dia de gratidão pelo simples fato de Deus nos dar esse dia. Jesus mesmo disse: o sábado foi feito para o homem. Deus fez esse dia e falou: toma, é seu. Como nós vamos cantar, né? Toma o seu tempo e desfrute o seu jardim. Esse é o momento de nós tomarmos o nosso tempo e desfrutarmos. É um dia que a gente deve contemplar. O Sr. White fala em mais de uma vez que todos nós deveríamos, ao menos uma hora do nosso dia, olhar para Jesus e contemplar a vida de Cristo, principalmente as últimas horas dele. E hoje é um dia para nós refletirmos e meditarmos não nas nossas vidas, mas na vida do Senhor, do nosso Salvador. E nós vamos olhar um pouco para o Pai do nosso Senhor Jesus, o nosso Deus, lá no livro de Jó, capítulo 9. Jó 9. Nós vamos ler a partir do verso 1. Jó capítulo 9, página 594. Amém? Diz assim: então Jó respondeu, e o título, né? Está escrito: Jó responde, não há mediador. Então Jó respondeu e disse: eu sei que isso é uma verdade. Mas como deveria o homem ser justo com Deus? Se quiser contender com ele, não poderá lhe responder uma entre 1000 razões. Não há nada que esteja em nós que Deus não tenha muito, 1000 vezes mais do que o que a gente pensa. Ele, Deus, é sábio no coração e poderoso em força. Quem se endureceu contra ele e prosperou? Por acaso alguém na história da Bíblia conseguiu resistir ao que Deus mandou? Vou dar um exemplo que eu me lembrei agora. Capítulo 10 de Gênesis conta a história de Nimrod. Nimrod foi um homem grande e ele foi caçador e ele desafiou a Deus. Ele foi um dos autores da Torre de Babel. Ele conseguiu prosperar na obra dele. Até hoje, sociedades secretas e ordens secretas tentam reconstruir e refazer tudo que o Nimrod tentou fazer. É possível? Deus vai deixar tudo isso vir a cabo e completar isso por um tempo? O Apocalipse fala que, no final, a besta venceu os santos e prosperou. Mas qual é o final da besta? Apocalipse 18. Apocalipse 18 descreve a grande prostituta, que é a conclusão da Babilônia do Nimrod, devastada. Então o versículo fala: quem se endureceu contra ele prosperou? Será que algum governo que oferece medo à sua população consegue prosperar diante de Deus? Então nós devemos olhar para quem ameaça as nossas vidas, ou como Jesus disse: não temam aquele que pode tirar a vida, mas temam aquele que pode tirar a alma do inferno. O versículo continua no versículo 5. O qual, Deus, ele, remove os montes sem que os saibam, e que os derruba na sua ira. Sacode a terra no seu lugar e os seus pilares estremecem. É só você pensar bem simples. Se você quiser fazer barulho no chão, você está numa terra firme. Se você pisar, você faz barulho na terra? Quase nem barulho a gente faz se pisa na terra. Deus faz tremer não apenas o chão todo, toda a terra, mas a base, aonde essa terra está firmada. Então está dizendo assim: tudo que a gente pensa e tenta fazer, Deus faz 1000 vezes mais. É incomparável a ação do homem e a ação de Deus. Aí continua dizendo, 7, que comanda o sol
e ele não sai. E cela as estrelas, ou seja, quando o sol sai, cadê as estrelas do céu? Alguém vê estrela? Ninguém consegue ver. Por quê? Porque Deus, elas têm luz própria. O sol e as estrelas têm luz própria. A lua não tem, ela reflete o brilho do sol. Mas aqueles que têm a própria luz, Deus fala, ó, é até aqui. Depois o sol tem que se esconder. E Deus manda esconder, e o sol consegue aparecer se Deus manda? Nem o sol, que é a fonte mais forte de luz e calor que existe, se Deus disser não, é não para o sol. E aí continua dizendo assim, que sozinho estende os céus, pisa sobre as ondas do mar, fez a Ursa, Órion, as Pleiades e as câmaras do sul, ou seja, ele está falando assim, quando eu olho para tudo que está no céu, né, quantos versículos lá em Salmos fala que o Senhor estende os céus como uma cortina? E o versículo 10 encerra dizendo, que faz coisas grandes, longe de se descobrir, sim, e maravilhas sem número. Deus faz coisas que nós vamos continuar aprendendo e vivendo a eternidade aprendendo. Por isso falo, longe de descobrir. Os 1000 anos de julgamento no céu, longe de descobrir tudo o que Deus está fazendo. De eternidade em eternidade, que nós iremos viver com Deus, longe de descobrir tudo o que Deus faz. Nós viveremos aprendendo de Deus constantemente. A Bíblia é a palavra, mas não é só o que está aqui. Deus é muito além da própria palavra dele, porque a vida dele é de eternidade em eternidade. Antes de todas as coisas, o Senhor já existiu. Os homens antigos tinham essa consciência. Nós devemos refletir, meditar nessas coisas, porque essas coisas fazem parte de nós admirarmos a grandeza de Deus e nos aquietarmos na presença dele. Amém? Vamos nos ajoelhar.